Fala, galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra de número 12. Hoje com a presença ilustre do pastor Fábio, uma pessoa que eu admiro muito desde quando eu cheguei na Igreja do Nazareno. Ele vai se apresentar melhor para todos vocês. Mas antes de eu passar a bola para ele, eu já queria te pedir um favor. Está assistindo aqui o nosso vídeo? Curte aqui embaixo, comenta, compartilha com a galera, com seus amigos, com a sua igreja. Inscreva-se aqui no canal. Vamos ajudar esse projeto a crescer para mais pessoas serem edificadas somente para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Valeu, galera. Pastor Fábio, se apresenta para a galera aí que não conhece o Senhor, fala um pouquinho da sua vida. A paz do Senhor. Rafael, obrigado em primeiro lugar, né, pelo convite, pela confiança aí. Deus abençoe. Tá? Deus abençoe seu projeto. Eu sou o Fábio, né? Fábio de Souza, sou pastor da Igreja do Nazareno aqui de Rio das Ostras. Tá? Moramos aqui já agora há 5 anos, a igreja aqui já vai fazer 10 anos. E estamos aqui, trabalhando nessa obra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Minha esposa é a pastora Luiana, temos 2 filhos, Davi e Bernardo. Então é isso. Esse aí é o servo do Senhor, na verdade. Amém. Mestre, como eu sempre faço com todo convidado, a única pergunta que eu já tenho, assim, já traçada para todo mundo, conta para a gente aí como é que foi o seu processo de conversão, as experiências, né? Como o Senhor chegou aos braços de Jesus Cristo. Tem quanto tempo mesmo nessa live? Vou tentar ser breve. Não tem tempo fechado, não. A gente vai... Vou tentar ser rápido aqui nesse processo de conversão. Na verdade, minha família, ninguém era cristão, né? Ninguém era cristão. Eu tive um tio lá na infância que fui com o tempo na igreja e ele me levava até na igreja, mas isso aí eu nem me lembrava porque eu vim me converter com 22 para 23 anos, né? E era uma vida assim completamente sem Deus, mas ao mesmo tempo a mente buscava algo, entendeu? Já passei por outras religiões, já fiquei um pouco ateu, já estava naquela busca mesmo incessante ali. E até que um dia eu recebi um convite, né, para ir na igreja, era a Igreja do Nazareno, aqui na Rua 4, no município de Cabo Frio, em Aquários, né, e acabou que eu fui. Mas o meu coração, eu falei 3 coisas para minha namorada na época, que hoje também é minha esposa, que também não era cristã. E o que aconteceu? Eu falei para ela, se começar a gritar no culto, se começar a pedir dinheiro, né, e se o pastor quiser que eu for lá na frente, eu te largo sozinha dentro da igreja e vou embora. E acabou que eu fui naquele culto, né, e aquele culto ali, eu já senti já que algo falou comigo. Eu estou tentando resumir, entendeu? Toda a história que às vezes eu conto na pregação, às vezes eu falo tudo, eu estou tentando sintetizar essa história aqui. E aí eu fui, e uma coisa que me quebrou foi os irmãos que me receberam na porta ali muito bem, né? Seja bem-vindo, aquela coisa, para você ter noção. Eu sentei na porta da igreja, que eu estava pronto para ir embora. Mas aquele dia ali, algo... isso aí, já estava falando assim, vai acontecer alguma coisa aqui que eu vou meter o pé, entendeu? Mas eu saí quieta, ela também saiu quieta, daquele dia que eu ouvi, mas algo já tinha, né, atingido meu coração. E na terceira vez que eu fui, foi a hora que eu me rendi aos pés do Senhor. Um fato aqui interessante da minha conversão, que eu acho, que hoje eu sou casado com a minha namorada, né, daquela época, que não era cristã, que eu também não era, nós nos convertemos no mesmo dia. E aí o que aconteceu? Eu estava ali, o pastor fazendo aquela, quem quer aceitar Jesus, não sei o que, já estava no 3º culto. E eu estava ali. Aí quando eu fui buscar ela para pedir licença, ela para poder sair lá na frente, ela já estava de joelho. Aí eu falei assim, ela aceitou. Aí eu falei assim, agora se eu era meio machão, né, aquela coisa assim. E eu falei assim, agora se eu for lá, vão dizer que eu fui porque ela foi. Aí eu me segurei. Aí eu me segurei, entendeu? Eu falei assim, não vou não. Aí o Espírito Santo veio e falou de novo, você está entregando a sua vida para mim. Aí foi a hora que eu falei, eu não quero saber o que os outros vão pensar. E eu fui lá no altar. Passou-se o tempo, nós nos convertemos, olha que coisa interessante. Nós nos convertemos no mesmo dia, batizamos no mesmo dia e casamos no mesmo dia. Maneiro.
casamento é piadinha, né? Só para dizer que nós dois, né, casamos no mesmo dia, porque ela é minha esposa. E o que aconteceu? Sabe qual era a oração dela naquele dia? Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Se ele não quiser vir, ele vai ficar para trás e eu vou seguir minha vida sozinho. Olha só o plano de Deus, o que Deus tem, que Deus faz, que a gente nem imagina, entendeu? E quando eu contei do meu tio, lá atrás, que ele me levava, que eu fazia desenho na escola bíblica lá atrás, né? Eu lembrei da sementinha que ficou daquelas professoras, mesmo ele estando desviado depois, eu lembrei daquela palavra que eu fui me recordar disso muito depois, entendeu? Dessa infância minha que eu passei um periodinho ali na igreja, que era um centro evangelístico, sei de Alcântara. A gente morava lá em São Gonçalo. E aí eu lembrei dessa palavra, um dia orando, Deus me trouxe essa palavra. Então a gente vê a importância que a palavra do Senhor de verdade nunca é vã. Então minha conversão se deu nisso, né? E hoje estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus. É bem interessante, né? Essa informação que o senhor passou da questão das datas, né? Se converteram no mesmo dia, se batizaram no mesmo dia, casaram na data. Né? E assim, caramba, que negócio maneiro. E porque um fato que o senhor falou sobre a oração lá atrás, namorada e hoje esposa do senhor, é algo que eu acho muito interessante e que demonstra realmente a intenção do coração da pessoa. Ela afirma que, Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor, se Ele não quiser, Ele vai ficar para trás. É isso aí. Meu foco é o Senhor, meu foco não é Ele. E isso é um detalhe importante, né? Até para a galera que está assistindo, né? Que a maioria é um público mais jovem, que, cara, você precisa ter em mente uma coisa: você entregou a sua vida para Cristo e não para o seu companheiro e não para a sua companheira. O seu alvo primordial tem que ser Deus. A Isso Bíblia aí. vai falar para a gente buscar em primeiro lugar a Ele. Então, mas uma geração, né? A minha geração e essa geração que está aí, eu vejo que é uma geração muito carente. Uma geração que entrega muita sua expectativa num namorado, numa namorada, num marido, numa esposa, num amigo. Às vezes entrega a sua expectativa muito na vida de um pastor, que não estou dizendo aqui também para você que está assistindo que você não tem que confiar, que você não tem que ver o seu pastor como um amigo. E é claro que você tem que fazer isso. Mas existe, vamos dizer assim, um certo limite nessa situação. Porque eu vejo experiência de prática, que se às vezes a pessoa coloca tanto algo depositado na vida de um homem, que quando aquele homem ou aquela mulher eles vêm a errar, você acaba se decepcionando e saindo da igreja, não querendo mais saber de Deus, como se Deus tivesse alguma coisa a ver com aquela situação. Eu já ouvi pessoas falando, não, fulano errou, eu estou saindo da igreja porque ele errou. Aí eu fico pensando, será que foi aquela pessoa que morreu por mim? Será que foi aquela pessoa que morreu por ela? Não, é o Cristo. Então, esse fato, né, que o senhor disse, da sua esposa, e isso me chama muita atenção e eu fico assim, caramba, pastor, parabéns. Um presente de Deus para a sua vida. Verdade, foi mesmo. E é porque hoje, né, a gente está junto, tem filho, tem família, pastoreamos uma igreja junto, então muita gente olha e acha que até meu pai é pastor, que eu nasci num berço pastoral, que eu fui conduzido pela minha família, isso, porque de verdade eu estava no meio da faculdade, entendeu? Então eu tive que romper com muita coisa, porque o pessoal conheceu um Fábio e depois viu outro Fábio mudando, transformando, né? Até zombaram de mim, falaram assim, não, você deve ter aprontado alguma coisa, agora está querendo dar uma de santinho, daqui a pouco você vai voltar a aprontar tudo de novo. Normal. E eu sempre com muito temor, né? Com muito temor, falava assim, ó, eu tô buscando a Deus, cara. Eu falava para os meus amigos. Então, até porque eu nunca bati no peito e falei assim, é ruim, eu agora aceitei, minha vida está na mão e tal. Eu falava assim, minha vida, eu falava com Deus isso. Para as pessoas, não. Eu falava com Deus. Minha vida está nas tuas mãos. Porque às vezes a gente tende a falar para as pessoas e não tende a falar para Deus, né? A gente quer afirmar para as pessoas que não, minha vida agora, que eu não sei o quê. E a gente, muitas vezes, em Deus, a gente não afirma.
Entendeu? A gente se preocupa em afirmar para as pessoas e não para Deus. Então eu afirmava para Deus e para as pessoas eu falava assim, ó, quem está me sustentando é Deus. E Ele está me sustentando dia após dia. Eu não quero o tempo que Deus vai me sustentar. É dia após dia. Cada dia eu agradeço que eu passo, que eu não ia para uma festa, que eu não fazia nada de errado, entendeu? Que eu, de repente, eu não estava naquela roda lá que tinha que estar, que a galera estava, aquela coisa toda. Então a gente teve que romper mesmo. A gente teve que romper. E nesse romper, Deus me deu experiência, porque quando mesmo a sua carne ela se inclina, né, para algumas coisas, eu vou dar um testemunho aqui, porque é importante quando você tem uma pessoa também que te ajuda ou você ajudar alguém. Porque às vezes a pessoa assim, eu saí porque não tinha ninguém que me ajudava, né? Fulano teve alguém que ajudava ele, mas às vezes você é a pessoa que Deus escolheu para ajudar alguém. E naquele tempo a minha esposa, que era minha namorada, me ajudou, porque eu já estava na igreja, né? Estava muito novo convertido ainda, estava em processo de mudança, de transformação, e eu já tinha rompido com muita coisa. Mas ainda tinha, eu moro em região praiana, né? E tinha umas festas que tinha aqui, e um dia a gente saiu do culto da JNI e eu falei assim, eu falo que eu sou um cara muito, tento ser o mais verdadeiro possível, porque eu acho que omissão, mentira, a gente ficar falando eu poderia estar contando 1000 coisas aqui, mas eu estou falando daquilo que de verdade Deus me libertou e vivi, porque eu acredito que tem muita gente que pode ouvir isso e falar, cara, é o que eu preciso, entendeu? É o que eu estou vivendo hoje, que amanhã Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. E no meu íntimo eu falei assim, eu quero ir lá na festa, quero dar uma olhada como é que tá a festa lá, e meu irmão estava lá, que meu irmão não era convertido. Aí eu chamei ela e falei assim, vamos lá na festa que eu quero falar com meu irmão, mas a mente era para ver a festa, para saber, para sondar um ambiente, não estava bebendo, não estava nada, mas eu queria estar ali naquele ambiente, curtindo, sabe? Aquela coisa de não ter nada a ver. Agora a gente vai ser crente, mas não vai ser quadradão, não. Agora, então eu estava nesse caminhar com ela, estava em processo. E aí o que aconteceu? Tinha uma tenda grandona aqui na beira da praia e tal, aquelas rave, tipo, rave parada louca mesmo assim, né? E eu falei assim, vamos lá. Aí a tenda era grande, né, extensa. Ela falou, vamos entrar por aqui que a gente passa direto no meio, se você encontrar ele, você chama ele, a gente sai logo. Aí eu falei, não, vamos entrar pelo meio. Por que pelo meio? Olha a mente como é que era, porque eu ia ter que percorrer para um lado e depois eu voltar a percorrer o outro lado e até o outro lado para poder sair, ou seja, para ficar mais tempo. Cara, o nosso maquinar carnal, ele, se deixar, a gente se engana muito fácil. Verdade. E olha a minha experiência, na hora que eu entrei no meio da tenda, eu comecei a andar ali, parecia, até essa imagem, até hoje eu tenho na minha vida, parece aquelas cenas de filme americano, quando entra na boate, que tá aquele pessoal dançando, aquelas luzes em cima, e tava assim mesmo. Essa cena é até hoje na minha cabeça. Aí daqui a pouco eu comecei a olhar pro teto assim, mano, eu comecei a ver um monte, não sei se as pessoas que vão acreditar nisso, que tem gente que é meio cético, mas você vê um monte de demônio no teto. Aí eu, não, possível, comecei a ver rosto mais de ninguém, só imagens assim, sabe, cabulosa. Aí eu cocei meu olho assim, o que foi? Eu falei, não, vamos andando. Eu falei, já tô ficando crente, tô ficando doido, mano. Esse negócio tá me deixando meio pirado, sério, diante de Deus. E aí, daqui a pouco eu andei mais um pouco, eu comecei a ver de novo. Aí eu falei, Lu, você tá vendo alguma coisa estranha aqui? Né, o nome dela é Luiana, eu chamo ela de Lui. Aí ela falou assim, tô vendo mesmo, tô vendo um monte de demônio. Rafael, diante de Deus, falei, vambora, meu irmão não tá aqui não. Falei assim mesmo. Virei as costas, peguei, né, o carro e partimos para casa. Daquele dia em diante, meu caro, aquele desejo nunca mais emanou do meu coração. Foi uma libertação, entendeu? Dentro do processo de conversão da minha vida, daquele ambiente que eu gostava, daquele ambiente. Deus, ele me mostrou que de verdade, na realidade, o que eu estava, entendeu? Indo atrás. Tinha acabado de sair de um culto jovem, né? E estava indo atrás do meu anseio carnal, que era estar ainda no meio daquele grupo, daquela coisa. E é aquela história, eu sou muito verdadeiro. Mas se a gente tem que estar nesse meio, a minha intenção não era evangelizar, mano. A minha intenção era estar ali. Que às vezes tem gente que fala assim, a gente tem que estar de verdade, para a gente estar no lugar, para a gente estar evangelizando, a gente tem que estar firmado, a gente tem que estar com propósito, a gente tem que estar coberto, a gente tem que estar, entendeu, direcionado pelo próprio Espírito para você, em certos ambientes, poder levar a palavra. O crente tem que levar a palavra, mas tem que haver uma preparação, entendeu? Então, quis contar essa experiência que eu achei, assim, você falou de jovem, universidade, que às vezes olha a gente aqui e pensa que a gente não teve problema.
Pensa que a gente, né, o cara é pastor, então o cara tá em outro mundo, o cara tá em outra vida, não sei nada, a gente É passou uma pelo ilusão, mesmo né, que as pessoas processo. têm. Isso. Eu vejo essa questão do testemunho do Senhor e a minha vida, ela tem alguns elementos parecidos, né? Também me converti com 22 anos e eu vim de um meio muito complicado. Eu andava pelas rodas de samba, eu andava pelas festas Imagina aí, alô, Nilópolis. festas do reggae que tinha por aqui na Baixada. Aham. Eu era muito dessa vibe, né? E gostava muito, gosto até hoje de ir para Ilha Grande, né? Família tem casa lá, então aquele ambiente de praia, o mar quando virava um pouco, catava uma prancha de algum amigo e ia para o mar para pegar uma onda. Eu sempre achei o negócio maneiro para caramba, mas sempre fui Muito muito bom. preguiçoso para sair daqui da Baixada e ir para uma praia mais para o centro do Rio de Janeiro, que o trajeto é chato, condução lotada, mas foram algumas situações que eu precisei romper também, porque não me agregava em nada depois que eu vim para Cristo. Porque até hoje, algumas pessoas que já me conhecem há muito tempo ficam falando, até final do ano tu vai voltar. Aí, assim que eu me converti, juntou um grupinho, compra cerveja para comemorar que o irmão, que me chamam de irmão até hoje, que o irmão veio aqui no churrasco. Aí comprava uma caixa de cerveja, pô, bebe aí, cara, bebe aí. Eu falei, pô, não, vou ficar na Coca-Cola. Aí ficava na Coca-Cola, mas também no equilíbrio, porque beber Coca-Cola pra caramba é outra forma Uhum. de você arrebentar com o teu corpo. Então, a gente conversando, e todo ano tem um que fala, ó, até final do ano tu vai se desviar, tu vai voltar. Aí eu brinco, agora final do ano teve uns dois que falaram, pô, até final do ano que vem. Eu falei, pô, vocês não cansam não, cara. Estão 7 anos aí me perturbando com esse negócio, todo ano fala, você vai sair, você vai sair. Cara, eu não vou sair, vou ficar quietinho na minha casinha, no meu canto, estou feliz ali. Tem as dificuldades, tem o sofrimento. Para você que está assistindo a gente aqui agora também, cara, não tenha a ilusão de que você veio para Cristo e a sua vida vai ser agora algo completamente diferente, no sentido de não vou ter mais problema, não vou ter mais tribulação na minha vida, não vou passar dificuldades. Não é assim que funciona. Me venderam essa ideia no começo. Eu me frustrei muito logo assim que eu cheguei a Cristo. E também me venderam uma ideia que é o oposto, que eu não posso ter nada, eu não tenho que estudar, eu não. E eu me recordo que assim que eu entrei para a igreja, eu fiz o Enem. Foi o primeiro ano que eu fiz o Enem. Sou apaixonado por história, fiz querendo cursar história. A nota de corte, se me falha a memória na época, era de 593, eu tirei 600 e pouco, quase 700. Felizão pra caramba, eu falei, pô, vou cursar história, vou entrar para a faculdade, e falaram para mim lá atrás que estudar não é coisa de cristão, você tem que estudar só a Bíblia. E eu, bobo, muito bobo, sem orientação, sem alguém para ajudar, fui por esse lado. Então, a galera mais jovem, cara, você precisa estudar, você precisa fazer a faculdade. E eu também entendo, pastor Fábio, que tem muita gente que tem medo, né? E aqui, vou entrando nesse assunto, sobre a questão do jovem na faculdade, pegando também um gancho que o senhor falou, quando se converteu, o senhor estava cursando ainda e tudo mais. Ah, pelo que eu vejo, né, em 7 anos de convertido, a preparação da juventude para entrar na faculdade, ela ainda é muito rasa. Eu vejo muitos jovens que entram para a faculdade e, às vezes, menos de um ano já mudou completamente a sua cosmovisão, né, a sua visão de mundo, já mudou completamente o seu modo de pensar, o seu modo de agir, já não acredita mais em nada, já vira ateu, né? Eu até falo com algumas pessoas, eu não tenho fé para ser ateu, porque o mundo ele demonstra que tem um Criador. Eu não tenho fé para acreditar que tudo é obra do acaso e que Uhum. tudo acontece aleatoriamente. E eu vejo que falta uma preparação em relação a igreja preparar o jovem para o ambiente da faculdade, para o ambiente da universidade. Claro, não estou aqui generalizando, falando que todo Aham, aham. é assim, mas na sua maioria, eu vejo muito dessa forma. Né? O que o senhor acha em relação a isso? Rafael, eu vou
a gente tem que começar a entender que uma casa ela se constrói pela base, não é isso? Então a gente tem que ir no fundamento de uma vida cristã. Aí a gente vai de verdade entender. O fundamento é Cristo. Mas o que adianta eu saber que é Ele e Ele não ser o fundamento da minha vida? Sim. Então muita gente sabe que o fundamento é Cristo, discursa que o fundamento é Cristo, mas no profundo, às vezes, não se converteu a Cristo. Então, na verdade, eu vejo assim, começa na conversão. Eu tive uma conversão muito radical, no sentido assim, de eu para comigo mesmo. Que às vezes as pessoas pensam que a conversão radical é só mudar a vestimenta, é só isso, aquilo, outro, é só não sei o quê. Eu continuei na praia. Você vê que no início eu contei que eu continuei indo em algumas festas, mas isso não durou muito tempo na minha vida, entendeu? Isso não durou, porque algumas coisas, para você ter uma noção, quando eu me converti, eu me arrependi. Eu falei, cara, que besteira que eu fiz. Todo errado. Também. Agora eu fui lá assumir um compromisso com Deus. Eu confesso que o pessoal fica assim, porque todo mundo acha que, pô, se converteu, o cara, uau, agora eu tô em outro mundo. Meu Deus. Porque, na verdade, eu acho que a conversão é isso. É quando você olha para você e fala assim, eu tô estragado. Você vê a sua real situação diante de Deus. Isso é De Deus e aterrorizante. fala assim, mano, a minha vida é toda ruim, cara. A minha vida é toda ruim. E agora eu vou ter que começar tudo de novo. E eu falei, como que eu vou conseguir isso? E aí eu vou para a palavra, aí você começa a ler, buscar. E a Bíblia fala o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Não adianta eu estar falando assim, Senhor, afasta o mal, Senhor, eu repreendo Satanás, e meu coração está pedindo a carnalidade, cara. A porta está aberta, eu tenho que falar, Senhor, tira esse aqui do meu coração, tira esse sentimento, tira esse desejo do meu coração. Era assim que eu orava. Eu enxergava o inimigo, entendeu? Mas eu orava também pela minha vida. Às vezes tem muita gente preocupada com o diabo e às vezes ele está só induzindo a nossa carne o que ela já quer, É a entendeu? inclinação que a gente já tem, né? É isso. As pessoas estão numa guerra, pô, estão numa guerra espiritual. Cara, tu tem que às vezes lutar, aprender a lutar contra a tua carne. Porque quando ela for resistente, Satanás vai falar assim, você vai virar para o outro lado, você não vai nem dar bola para ele. Então, voltando aqui, eu vejo assim, aqui na igreja, a gente tem uma juventude legal, uma juventude que está cursando faculdade, a maioria deles passou para federal, alguns particulares, entendeu? E graças a Deus, o índice que nós temos aqui na igreja é que os jovens têm entrado, têm permanecido e têm ficado, até curso técnico federal. Tivemos alguns que a gente teve que aconselhar bastante, falar, porque a gente sabe que existe essa guerra ideológica, essa guerra dentro de opiniões, principalmente contra o pessoal cristão, entendeu? Então, a gente também na pregação, mas eu acho que isso, cara, tá arraigado também, como eu falei, da base, do fundamento, na nossa conversão. Meu filho, ele tem 8 anos, e ele nasceu já num berço que ninguém nasceu da nossa família, que foi num berço cristão. Quando ele nasceu, eu já era pastor. Então, a vida dele vai ser totalmente diferente. E eu falo para as pessoas assim, eu não ensino a meu filho a ser pastor. Eu tento ensinar ele a ser homem de Deus. Porque todo mundo já fica assim, isso aí tem um chamado. Isso aí vai ser igual o pai. E não sei o que, papapá. Eu falo, gente, eu não ensino meu filho a ser pastor, porque pastor quem chama é Deus. Verdade. Entendeu? Então não adianta eu querer ensinar ele a ser pastor para ele falar assim, eu vou ser pastor. Não, isso é Deus que chama. Então, de verdade, eu tenho no meu coração. Agora eu vou ensinar ele a ser um grande homem de Deus. Entendeu? E dele ser pastor vai ser questão ministerial na vida dele. Se ele vai ser ministro de louvor, pastor, quero que ele seja um homem de Deus. E o chamado vai ser ele, Deus. Não adianta a gente querer definir o chamado na vida das pessoas. Então, eu parto dessa premissa, entendeu? Então, Rafael, eu falo que crente tem que se converter, cara. Que fala assim, você, não, eu sou filho de pastor, já nasci na igreja, estou na igreja há muito tempo. Ué, quer dizer que o seu velho Adão, porque você nasceu num berço cristão, ele não existe? É um ser especial, né? É, isso aí, não tem? Entendeu? Então, na verdade, todos nós temos que nos converter, passar pelo processo de conversão. E desse processo de conversão, aí vai vir o que? A sede, a vontade de você entender mais de Deus e querer abandonar esse velho homem, entendeu? Que nos persegue. Esse velho homem que muitas vezes está latente na nossa vida. Então, quando você entra para uma faculdade com esse intuito, com esse entendimento, que você é de Deus, é convertido, essas guerras vão ser mais brandas, não que elas não vão existir.
E eu não estou colocando aqui uma coisa que, ó, se você está sentindo alguma coisa e tal, porque um dia eu estava conversando com um jovem e ele veio me perguntar, você viu? Acharam fragmento, cara, que não sei o que maneiro, fragmento da arca, que não sei o que. Eu falei, ó, cuidado que o mesmo canal que mostra que tem fragmento, que pode ser, que não pode ser, é o mesmo que diz que não tem. Então você tem que ver em qual verdade você vai querer acreditar. Não fica entendeu? Não fica maravilhado porque acontece, cara, eu não preciso de evidência para acreditar em Deus. Essa é a chave. Essa é a chave, porque eu acredito em Deus pela fé. Então, quando uma evidência, alguma coisa bíblica surge, chega pela história, pela arqueologia, entendeu? Que se tem, tal, a gente vê, tem o Rodrigo Silva, né? Muita comprovação, mas isso não pode ser uma coisa que agora fala assim, agora minha fé tá... E não é isso que me fortalece, cara, não pode ser isso que vai me fortalecer, porque senão qualquer outro argumento que vier, ele vai derrubar o que já está posto. E, na verdade, o nosso argumento mais forte, entendeu? E real do alicerce é de fé em Cristo. Não é outro, entendeu? Não é outro. Porque, senão, a Bíblia fala o quê? A fé é o firme fundamento. Então, quando alguém quer discutir, me prova que Deus existe. Não vou provar. Se é pela fé, por que eu vou provar, cara? Verdade. Agora, alguns fatos, eu também tenho meus pensamentos, né? Meus pensamentos. A ciência também prova algumas coisas que o homem também não veio mais da ameba e do macaco, que essas coisas genéticas, não, essa mudança genética a gente já não tem a comprovação, assim. Então, é uma teoria. Então, eu já falo para as pessoas assim, isso é uma teoria. Aí, entre teoria e teoria, você vai decidir qual teoria que você quer. Para o ateu, isso aqui é uma teoria, isso aqui é uma religião, isso aqui é assim. Para o ateu, ele enxerga dessa forma. Entendeu? Mas quem está dizendo que veio, que não veio da existência do mundo, ninguém tem a certeza. Como ninguém tem a certeza que morreu e acabou. Entendeu? Ninguém tem a certeza. Quem diz? Cadê que a ciência prova? Que morreu, acabou. Morreu, não tem vida. E aí? E não tem também. Não consegue. Não consegue. Você está entendendo? Então, de verdade, são situações que a gente vive pela fé. Entendeu? Mesmo um ateu, eu falo que ele tem fé para alguma coisa. É o que eu falo, Vou explicar. Eu não tenho fé em ser ateu de jeito nenhum. Então, vou explicar. Quem fala, não sei o quê. Por quê? Todo mundo projeta seu amanhã. Projeta ou não projeta? Ateu, espírita, crente. O amanhã chegou? Ainda não. Não, mas ele acredita que vai chegar, né? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, ele tem fé. Ele espera, mas ele não vê. Exatamente. Entendeu? Então, eu entendo dessa forma. Então, o que eu falo para essa juventude é que a estrutura de base delas, de vida cristã, tem que estar fortalecida. Porque você vai chegar lá, porque tem gente que pensa assim, cara, eu tenho que entrar na faculdade preparado para rebater o professor. Eu tenho que entrar na faculdade. Muitas vezes a pessoa esquece de se proteger primeiro. É a mesma coisa você ir para a guerra e só com a espada e não ir com o escudo. Entendeu? E se você olhar na couraça, na armadura de Deus, só tem praticamente uma arma de ataque, que é a espada. O outro é sapato, o outro é capacete, o outro é couraça, o outro é escudo, entendeu? Cingido nos lombos da verdade. Então, é isso que a gente tem que começar a entender. O cinturão da verdade, não é isso? Então, a maioria deles é de defesa. E o crente está querendo assim, preciso, cara, o nosso testemunho é a maior arma de ataque que a gente tem. Porque quando a gente chega no lugar e dá bom testemunho, vai falar, pô, esse cara aqui é diferente, mano. A luz que está em Cristo vai brilhar através de você. E o que você passar a declarar, as pessoas vão tornar como um real, porque elas conseguem enxergar na tua vida. Então, você não vai viver de argumento, você vai viver de realidade. Entendeu? Então, quando o crente ele consegue manifestar Cristo na vida dele, rapaz, eu enxergo dessa forma. Tudo aquilo que a gente fala, que para algumas pessoas é um livro, né? Para um historiador é um livro, passa a ser real, passa a ser notório. Então, esse é o meu. Claro que para isso entra outra parte, a segunda parte, a leitura bíblica, né? A preparação da igreja, entendeu? A preparação da igreja, o fortalecimento na oração. Então, não é uma coisa isolada que vai funcionar.
A gente tem que começar a aprender que a vida cristã, uma coisa vai encaixando na outra. O crente que lê muita Bíblia e não ora, está faltando alguma coisa. O crente que ora e não lê muita Bíblia, está faltando outra coisa. Uma coisa leva a outra, não tem como. Entendeu? Ah, não, meu negócio que eu gosto mais é isso aqui, eu não sou da oração, eu não sou... Beleza, você não pode ser muito disso, você pode gostar, mas você tem que ter um pouco de cada, né? A gente tem que ir pegando... Eu vejo que a vida cristã é isso, É o entendeu? conjunto, né? É o conjunto, isso aí. E assim, Não sei se eu respondi a sua pergunta assim, de forma clara, que eu dei uma volta para poder chegar aqui. É sempre edificante, não tem problema nenhum. E eu vejo assim, fazendo a adendo que o senhor falou sobre a questão da vida cristã, eu tenho uma visão em relação a isso, que raramente alguém vai me ouvir falar de vida cristã e vida secular, né? Vida da igreja e vida secular. Eu acho que essa situação ela não deveria existir, porque o cristão precisa entender que ele tem a vida. E ponto. Aonde... Desculpa, eu acho que ela não existe. E você não tem como separar essa questão de uma vida cristã para uma vida secular, e algumas pessoas se usam desse argumento para ser uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja. E que isso não deveria existir. Você tem que ser exatamente a mesma coisa, entendeu? Ser verdadeiro. Eu tenho uma coisa comigo, e, assim, aproveitando aqui a oportunidade, conversando com o senhor, e para quem está ouvindo, eu vou abrir meu coração em relação a essa questão. Eu lembro que há tempos atrás, eu era uma pessoa que eu forçava muito ser ali o quadradinho, né? Tá ali dentro de um padrão, você tem que ser assim, bem visto pra caramba, nossa, quando ele prega, quando ele dá aula, que não sei o que e tal, só que aquilo me fazia muito mal. Aquilo não estava me dando vida, aquilo estava me matando. Pelo simples fato de eu estar forçando alguma coisa. Se eu ter noção, pastor, teve uma vez, e aquilo para mim, eu fico até com vergonha de falar, eu era tão incentivado a falar em outras línguas, né, como um dom, que eu inventei uma na minha cabeça e numa pregação eu ia falar. Só que eu comecei a gaguejar. E eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, me perdoa. Acabou a pregação para mim naquele momento. Eu não consegui desenvolver. Eu só chorei. E a igreja respondendo de uma forma diferente, entendendo como aquilo ali, uma ação do Espírito Santo e tudo mais. E na minha mente eu sabia o que estava acontecendo verdadeiramente. E ali eu comecei a me policiar e não ter essa vida de um agente duplo, né? Uma pessoa na igreja e uma pessoa na rua. Aonde eu comecei a viver de uma forma mais leve. E isso trouxe mais certas consequências. Por exemplo, em um culto jovem, você falar de uma linguagem mais jovem. Claro, com o seu respeito, que tem gente que confunde, ser jovem, como eu já ouvi uma vez, ser jovem é falar muito palavrão. Não, isso é falta de educação. É completamente diferente. Mas falar de uma forma mais tranquila, como a gente está conversando aqui, entendeu? E algumas coisas ter aquela situação, não, você precisa falar desse jeito, você precisa se comportar dessa forma, é dessa forma aqui que é a correta, e eu pensando, isso não é o Rafael. Porque eu creio muito, pastor, que Deus vai me usar dentro das minhas características, vai usar o Senhor dentro das suas características. Tem gente que é mais tranquilo, tem gente que já é mais agitada. A gente pode pegar até o próprio exemplo dos 12 apóstolos, né, dos 12 discípulos que Jesus chama, cada um com uma característica diferente. Pedro é aquele cara que todo mundo fala, é o cara impulsivo, que meteu a mão na espada e cortou a orelha de Malcolm. João já era aquele que depois de um tempo encosta a sua cabeça no ombro de Jesus. Era um cara, era um jovem, na verdade, né, mais carinhoso, amoroso. Mas muita gente não fala que em um momento ele fala, Senhor, se o Senhor quiser, manda cair fogo do céu para acabar com aquelas pessoas. O mesmo João, que é o amozão, ele fala essa situação normal de um adolescente impulsivo.
que alguns historiadores vão dizer que João tinha ali mais ou menos ali a faixa de 14 a 16 anos, quando Jesus Cristo chama. E eu vejo na vida desses homens, até na vida do próprio Paulo, que eles não escondiam de quem eles eram, os seus erros, as suas falhas. Pelo contrário, Paulo ele fala muito dos seus erros, né? Pedro vai falar dos seus erros. A Bíblia é algo que eu acho que é maravilhoso nas Escrituras. Todos os grandes homens de Deus que a Bíblia vai falar, todos eles a Bíblia meio que faz questão de mostrar as suas falhas. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Pô, imagina, a gente ouvir isso do Senhor. Você é um homem segundo o meu coração. A besteira que Davi faz, todo mundo conhece. Então, é algo que eu vejo assim, que não tem como ter essa questão da vida dupla. Eu acho que o mais importante para você que está nos assistindo, viver uma vida de transparência. Se precisar de ajuda em relação a algum problema, falar que precisa de ajuda em relação a um problema. Eu fico muito incomodado com algumas situações de, por exemplo, e eu acho que isso também é muito culpa do quanto a gente igreja, foi perdendo o senso de amar verdadeiramente o próximo. Né? Uma passagem na Bíblia que chama muito a minha atenção e que eu, Rafael, sinto falta e vejo que não acontece em muitos lugares, é quando a Bíblia diz para a gente confessar os nossos pecados uns para os outros. E eu vejo isso como algo que ajuda muito. De eu ter uma liberdade de chegar e falar com o senhor, pastor, eu estou com um problema nessa área aqui, é isso. Mas sem ter um medo de que aquele meu problema vai virar uma pregação no domingo à noite. Posso colocar algo que eu já ministrei aqui na igreja? Claro. Eu sou muito de ministração minha, às vezes vai muito pro confronto pessoal. Eu falei assim, quem quer uma igreja que a pessoa pode chegar, ter liberdade de falar seu problema, né, de colocar as suas falhas, de colocar os seus erros. O que você acha que tem que acontecer com a pessoa assim, assado, que caiu, que fez isso aí? Né? A gente vem ensinando aquela linha de amor, de perdão para a igreja. E num dado momento, só por questão para a igreja tomar um choque, eu falei assim, e se essa pessoa for o pastor? Como que a igreja iria cuidar dessa situação? O que eu quero dizer com isso, Rafael? E eu falei para ele, gente, a gente quer uma coisa que a gente tem que estar preparado para viver. Porque, na verdade, a igreja tem que estar preparada para ouvir de alguém falar assim, irmão, eu estou tentado, entendeu, pela irmã fulana de tal. Que quem confessa a tentação, não confessa pecado. Porque quando você confessa a tentação, você já está eliminando, você já está pedindo socorro, já está pedindo ajuda, porque tem gente que confunde tentação com pecado. Verdade. Entendeu? Jesus, ele foi tentado no deserto. Você vê que tentação é algo que a gente pode ser. A Bíblia fala, tentação de Jesus, ele foi tentado. Entendeu? O diabo chegou lá para tentar ele. E o diabo não deu comida para ele. O diabo tentou ele no que ele tinha de forte, de poderoso, que era falar assim, manifesta teu poder aí. Você pode dizer essas pedras virarem pães? Ele falou o quê? Né? Nem só de pão viverá o homem. Então, ele foi tentado, né, naquilo que foi colocado. O diabo sempre colocou um si. Se tu és o filho de Deus. Então, ele queria tirar o quê? Queria tirar a imagem de filho, trazer dúvida. É o que Satanás na tentação faz com a gente. Ele quer mudar essa identidade que a gente tem de filho. A gente não ter, não, eu não preciso disso, eu não quero isso, que eu sou um filho de Deus. Eu vou negar isso, que eu sou um filho de Deus. Então, a igreja, de verdade, a gente tem que estar preparado. Eu sei que nesse dia foi um chororô na igreja gigante. Porque quando a gente tem que estar preparado para aquelas pessoas que a gente nunca imaginou que pode chegar para a gente e falar assim, mano, tô sentindo isso, isso e isso. Aí você? Como você estava ali, cara? Você é um cara de oração, você é um cara do altar, meu. Que isso? Como é que pode? Que as pessoas pensam que, como você falou, citou o exemplo de Davi, Paulo vai para o céu, tem visão celestial, o cara fala assim, mas eu tenho um espinho na cara. Tira, Deus. Tira isso aqui, por favor. Deus fala assim, nem pensar. Porque deixa quando aí você está tranquilo. Deixa aí, porque é nessa fraqueza aí que eu sou aperfeiçoado na sua vida. Entendeu? Às vezes é nessa hora que nós somos aperfeiçoados. Mas a gente tende o quê? A ocultar,
né, a querer resolver os nossos problemas sozinho, né? Eu que eu falo, você não tem que sair contando os seus problemas para todo mundo, Sim. mas é claro que você tem que ter aquelas pessoas que você sabe que você pode confiar. E mesmo assim, porque às vezes as pessoas elas mudam mesmo, que eu nunca vou confiar mais em ninguém, porque uma vez eu confiei na pessoa e a pessoa fez isso. Querido, isso aí não vai acontecer, entendeu? Quem perdeu dinheiro uma vez só, nunca perdeu, né? Mas a gente está sempre com dinheiro no bolso, ninguém tem medo de perder de novo. É ou não é? Verdade. Todo mundo pega o dinheiro de volta, cara. Então, às vezes, a gente tem uns princípios, os conceitos que a gente tem, que a gente fala, nunca mais eu faço. Não, você tem que fazer com mais vigilância, Sim. entendeu? Você tem que fazer com mais direção. Você tem que fazer de uma forma, mesmo assim, sabendo que na vida a gente vai. Segredo só é quando é meu. Depois que eu conto para alguém, acabou que é segredo. Segredo é só quando é meu, acabou. Eu posso estar aqui com você, porra, vai te contar um segredo. Acabou, já não é mais segredo, eu já te contei. Não existe segredo, na verdade, disso, entendeu? Então, é aquilo. O segredo, eu falo, só tem segredos de Deus que ele não revelou ainda. Continua sendo segredo. Aí sim. Depois que ele revelar, não vai ser. Entendeu? Tem segredo do céu que Deus não revelou. Ninguém sabe, ninguém teve acesso. Então, mas ele vai revelar. Deixou de ser segredo. Então, algumas culturas que a gente cria e algumas paredes que nós criamos entre nós têm que ser quebradas. Tem que ser, porque eu acredito que tem homens, tem mulheres de Deus, tem jovens de Deus. O problema, sabe qual é, Rafael? É que muitas vezes, quando a gente quer confessar algo, a gente quer, em vez de a gente procurar ajuda, a gente vai procurar apoio. Esse é o problema. Essa é uma grande questão, né? Muita gente vai conversar com o outro já esperando uma resposta agradável. Isso aí. Aí o que acontece? Para você procurar apoio, a pessoa pensa igual a você. Se você pensa que você já está errado, está procurando apoio, então, meu filho, se prepara que daí não vai vir coisa boa para frente. Ou vai sair fofoca, ou você vai meter o pé logo para fora, porque se bobear, a pessoa está caminhando no mesmo ritmo, no mesmo passo, entendeu? Não tem aquela força. Se a pessoa está caída, para levantar, alguém tem que estar de pé. Então, de verdade, você tem que procurar uma pessoa que pode te sustentar, entendeu? Te fortalecer em oração, te dar um bom conselho. Que às vezes você vai receber um confronto e fala assim, pô, contei um negócio pro cara, o cara vem falar para mim que eu estou errado. Você queria falar o quê? Que você está certo? Entendeu? Que o que você está pensando, você queria o quê? Pô, cara, que isso? Pô, mano, ai, pô, assim, mas, pô, aí, ó, vê aí e tal. Não, mano, tá errado, cara. Entendeu? Precisa mudar essa história. Agora, é aquela história, não é falar tá errado e virar as costas. É falar e falar assim, vamos caminhar junto? Entendeu? Que ajuda e a pessoa entender que ajuda, às vezes, vai ser confronto. Pô, que eu vou no seu. Não, não vai não, que lá tá perigoso para você. Você não tá. Pô, tá querendo me mandar na minha vida, tá querendo me controlar. É aquilo, cara. A gente sabe que a gente não tá bem, porque você acabou de falar aqui. Foi ou não foi? Não sei, a gente conversou um pouquinho, a gente estava conversando aqui, e você falou que tem coisa que você já veio do mundão e falou assim: eu cortei porque eu sei. Eu me conheço, eu sei como é que eu sou, e eu já cansei. A mesma coisa sou eu. Eu sei o ambiente que eu posso estar. E aquilo que não, eu pego aquele versículo bíblico, ó, fugir da aparência do mal. E tem hora que a gente tem que fugir mesmo. E fugir vai ser a benção. Fugir vai ser a benção. Então, essa questão, porque quando você confessar né, as vossas culpas um para o outro, orar uns pelos outros, para que a gente fique curado, para que a gente seja perdoado, é isso que a gente tem que entender. Eu já falei sobre isso algumas vezes na igreja. Eu falei, o cuidado é quem você vai procurar. Paulo, quando se converte, Jesus mandou ele falar assim: Paulo, encontra um crente aí na rua, entendeu? E quem você encontrar aí, você vai lá e pede para orar por você, que você vai ver de novo. Ele fala que tem um certo Ananias na rua chamada direita, ele dá endereço, ele dá nome, ele dá tudo. E ainda quando Paulo vai bater lá na porta do cara, o cara vai falar assim: esse cara tá aqui, eu não vou atender esse cara, não. Deus tem que falar com ele e falar assim: pode atender, que foi eu que mandei. Você entendeu? Então, mesmo no mundo espiritual, tem um processo. Então você tem que orar, pedir a Deus a direção. Senhor, me dá uma pessoa que possa me ajudar. Porque tem gente que fala assim, já aconteceu comigo isso, o Rafael. E pastor, você sabe que tem inúmeras coisas, né? Hein, pastor, tô te contando um negócio, que eu não contando para o senhor. Aí, pum, aquele assunto. Daqui a pouco você conversa com o irmão. Pastor, você soube que fulano aconteceu isso? Aí eu falei assim, aí eu falei, hã? Aí você fica assim, o que está me contando? O cara, ele falou que só eu que sabia, agora o irmão está falando aqui.
É Às complicado vezes, demais. a própria pessoa, ela mesma já vai contando para A, para B, para C, para D, e depois fala assim, pô, estão fazendo fofoca da minha vida. Mas, Assim, mas foi ela mesmo eu que vejo essa fez. situação, mestre, às vezes de uma pessoa que ela tá em busca de uma autoafirmação. Ela vai falando para um que ela quer ouvir algo positivo, né, dentro daquilo que ela está fazendo, vai conversa com outro. Aí, quando ela tem um feedback negativo para o que ela quer, essa pessoa já não presta, essa pessoa já não é assim. Essa situação que o senhor tocou, eu tenho uma pessoa que está comigo há 2 anos e 7 meses, uma pessoa grande pra caramba, de 1,50 m, mais pequenininha, a gente sabe que é um negócio complicado pra caramba. E há um tempo atrás eu falei para ela, ó, eu vou sair, vou na casa de alguns amigos e vou conversar com eles para pedir conselho. Aí ela foi e falou para mim, para eles, o que você vai fazer lá? Falei, não, eu vou porque eu quero. Ela, então vai. Fiquei. Ó, tá acontecendo isso. Todo o conselho que eu recebi era justamente dentro daquilo que eu queria ouvir. E saí dali, pô, feliz pra caramba. Falei, eu tô certo, né? Aquele orgulho masculino que às vezes é uma porcaria. Feliz da vida, cheguei e falei que, olha só, conversei com os meninos e a situação é essa. Aí ela, tá todo mundo errado, cara, não é assim que funciona. Eu falei, por quê? Ela, o que que Deus te dá como resposta? Eu senti como se ela tivesse assim, pegou uma perna de 3, deu numa perna, deu na outra. Quando eu vi, eu estava sem chão. Falei, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo da minha vida? E é algo que eu aprendi, né? Para você que está assistindo aí, independente se é mais jovem, se é mais velho, cara, a gente precisa buscar conselho no lugar certo. A gente precisa ter conversas com pessoas certas. Aquela galera que você sabe que não vai te agregar em nada, não vai te aproximar de Deus, você pode amar demais, mas foge, corre. Eu não tenho, assim, tem gente que já comentou, você não tem medo de falar de algumas situações da sua vida, porque você é o dono do canal que vai sair a entrevista, ou da igreja que você congrega. Eu sou um ser humano como qualquer outro, e não Uhum. esquenta a cabeça de chegar e colocar algumas coisas. E essa situação específica foi algo que eu aprendi, aonde eu, de teimosia, quase deu muito ruim. E também não para por aí. Depois eu tentei novamente e quase deu pior ainda, de uma confusão. E eu fiquei, caramba, o que que eu estou fazendo da minha vida? O que que eu estou fazendo aqui? Não é para eu estar aqui. Eu tenho que sair. Então, buscar a questão de amizades que levam a gente realmente para perto de Deus. O senhor falou da questão do exemplo que o senhor deu, né? Nessa situação, se fosse o pastor. Sei de uma situação um tempo atrás com um conhecido meu, que o pastor deu um vacilo, falou com todo mundo, e foi meio que resolvido, né, a situação. E esse pastor virou para esse colega e falou o seguinte: pô, você não está surpreso? E o colega falou para ele: não, porque eu já meio que espero que alguma coisa aconteça com qualquer ser humano, porque todo ser humano é falho. Todo ser humano está sujeito a errar, né? Se não der mole, se não vigiar e tudo mais. E essa resposta para aquele pastor foi uma surpresa, porque talvez ele tenha entendido que todo mundo que estava ouvindo iria criticar, iria acusar e tudo mais, sai de perto de mim, como se fazia no Antigo Testamento, né? Um leproso joga para fora do arraial, não tem que ficar Uhum. perto da gente. E eu achei essa situação muito interessante, e eu acho que isso é muito importante, a gente tratar com a perspectiva real do ser humano, não colocar o ser humano numa posição acima do que ele realmente está. Porque eu tenho meus amigos, tenho pastores que eu conheço que são homens de Deus, são pessoas sérias, mas se não tomarem cuidado em várias áreas da sua vida, vão dar mole. E assim é Qualquer qualquer. um, filho. Qualquer um. Não tem Só essa. teve um que veio aqui e não passou por isso. Jesus. Exatamente. E é o único. Entendeu? Aí eu não sei de que ideal que tiraram que a gente, entendeu? É super santo, é super crente, é não sei o quê, que tem que ter. Entendeu? Isso aqui não é uma porta para abrir para as pessoas irem e poderem pecar, não é isso. É Mas é claro. um sentimento, é o contrário, a gente tem que estar mais vigilante,
entendeu? É o contrário. Isso aqui é um alerta para a gente ficar mais vigilante. Quer ver? Provérbios 12:15 fala assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Sim. Entendeu? E o que acontece? Olha que interessante, pelo menos para mim, é um pensamento. A gente entrou na onda do coach, não foi? Então, o que é um coach? Também tem gente que eu sou contra coach, que coach. Cara, os caras têm, né, ideias, estudos e tudo mais, mas os caras vendem conselhos. Uhum. E ganharam muito dinheiro com conselhos para as empresas. É isso ou não é? Aí tem que falar assim: se conselho fosse bom, não se vendia. Hoje os caras estão ganhando rio de dinheiro com conselho. Mudar esse conceito. Entendeu? E a gente tem um conselho de graça na palavra, a gente tem um Uhum. conselho de graça na igreja. Você está entendendo? Então Sim. são coisas, às vezes, que o mundo faz conselho, fosse bom, ninguém dava, vendia. Não é o conselho que se dá, é da onde vem o conselho, de quem está vindo o conselho. Às vezes é a fonte. Você tem que ver de que fonte está vindo o conselho, porque conselho vai ter muito, filho. Uhum. Tem livro de autoajuda, tem isso, tem aquilo outro, mas é a fonte que está vindo o conselho. A gente tem que ir na fonte. Deixa eu pensar aqui, entendeu? Como é que eu vou agir? Essa pessoa de verdade, ela tem uma sabedoria, é uma pessoa que eu vejo que de verdade ela tem integridade, eu não vejo ela falando de A, de B. Um conselho que eu dou, meu irmão, falou da vida de A contigo, falou da vida de... Não, tu é meu amigo, vai falar de você também, cara. Vai falar de tu também, Eu entendeu? falo isso para todo mundo, cara. Eu tenho muito cuidado com essas situações. Quando eu vejo alguém falando muito da vida do outro, aí é aquela situação assim, você está conversando com alguém, a pessoa tá, não, mas o pastor Fábio, não sei o quê. Pastor Fábio, não sei o que lá. Aí o senhor chegou, essa pessoa vira para você e fala, pô, e aí, meu amigo? Eu já, opa, não dá. Tava falando mal do cara 5 minutos atrás. Ele chegou, já virou amigo, eu já tenho as minhas resistências. Acaba que você vai ficando muito seletivo com essa questão de amizade, de pessoas que precisam estar perto de você. Eu não vejo isso com maus olhos, porque, infelizmente, né, queria muito que o cenário fosse diferente, queria muito que a realidade fosse algo diferente. Eu até brinco com alguns amigos, que tem gente que fala que, às vezes, eu imagino uma utopia, né, de uma comunidade onde todo mundo consegue confiar em todo mundo, ser aberto 100% com todo mundo. Só que eu fico assim, cara, e eu acho que isso poderia existir, né? Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se agora a gente vai o pensamento, mas eu faço uma pergunta. Jesus chamou todo mundo para ser discípulo dele? Não, Foi todo mundo que reclinou no peito de Jesus? não. Só Foi 12. todo mundo que estava no monte orando com ele? 12 e um ainda foi o vacilão do negócio. Não, então, e no monte tinha três que era de mais costumeiro, Todo mundo entendeu? dormiu. Isso, e tinha a hora que ele falou assim: agora, meu filho, vocês três são íntimo meu, mas agora eu tenho que ter o meu momento ainda. Ele vai, deixa os três lá e vai. Então, são esses níveis que a gente tem que ir aprendendo. Porque é os níveis que você vai abrir a sua vida. Você vê que o que ele orou no secreto, ele não orou nem com Pedro, nem com João, nem com Tiago. Só com o pai. Só com o pai. Entendeu? Então, a gente tem que aprender esses níveis que a gente vai. A multidão, Jesus dava comida, Jesus pregava para todo mundo, mas não era a multidão, não sentava na mesa direto com Jesus e comia, não. Uhum. Entendeu? Uhum. Não é todo mundo. Então, a gente tem que começar a entender algumas coisas. Eu tenho algumas definições de evangelho na minha vida. Ah, pastor, a igreja ali está fazendo uma festa, o que o senhor acha? Entendeu? Tal, assim, isso, e tem música, e tem não sei o quê. Aí eu falei, qual o cunho da festa? Porque a igreja muitas vezes começa fazendo uma festa para ganhar alma para Jesus. Quem estava lá fora, para ser uma estratégia evangelística. Agora a gente está se alimentando da festa. Agora a nossa base é a festa. A base do jovem é a festa ou continua sendo palavra e oração? Entendeu? Uhum. Então, são esses conceitos que a gente tem que ir começando, eu na minha particularidade, tá?
rever. Porque às vezes hoje não tem fé. E a igreja lá tem muito maneira, que tem isso, que tem aquilo. Legal a beça. Eu tenho festa na minha igreja. Entendeu? Mas você tem que ver lá a verdade do cunho da festa. A gente não pode ficar capeando uma coisa. Não, a festa aqui é para ganhar alma. Mas quem vibra mais com a festa é os crentes. Não leva ninguém. Só chama hoje então, o evangelismo de outra igreja para outra igreja. Vai lá na minha igreja que vai ter uma festa. Aí o outro fala assim, agora você vem na minha que tem a festa. Entendeu? Então as coisas... propósito, né, Dani? Então, aí o propósito. Então, quando Jesus comia, quando Jesus estava com a multidão, ele tinha um propósito. Quando Jesus fechava a porta e falava assim, ó, não quero ninguém no quarto, só vocês aqui. Entendeu? Que até quando ele vai curar a mim, não, fecha a porta, a casa estava lotada. Tinha hora que ele queria que todo mundo olhasse e visse. Tinha hora que não. Então, de verdade, nós temos que ser movidos pelo propósito da nossa vida, entendeu? Do que nós vamos fazer, propósito da conversa, que às vezes você está num ambiente que não tem nada a ver, a pessoa quer contar uma coisa que talvez teria que ser num lugar mais tranquilo, numa outra hora. Então, quando a gente está falando disso, Deus tem que nos dar muita sabedoria para conduzir essas coisas na nossa vida como igreja. Porque senão a gente vai misturando tudo e achando que tudo isso é igreja. A gente faz uma desorganização tremenda da nossa vida, e a nossa vida desorganizada, sabe quem está desorganizado? É a igreja. Lembra que eu falei lá? Aí eu falei, sabe qual foi o final da minha pregação? Seja a igreja que você queria, entendeu? Que fosse para você. Você quer uma igreja que abrace? Seja você. Você quer uma igreja que perdoa? Entendeu? O pecador, perdoa você. Você quer uma igreja que sirva? Sirva você. Porque tem crente que fala assim, e a igreja está muito fria. Ué, peraí. Quem é a igreja, mano? Verdade. Sou eu, cara. Se a igreja está fria, então eu estou fazendo Tem parte alguma coisa disso. errada comigo. Eu estou fazendo parte disso. Não adianta eu olhar para o A, B, C, porque fogo, meu amigo, né? Pega em tudo quanto é lugar. Então, se você está incendiado, você vai conseguir incendiar um, talvez um dia, 2, 3. Quando você vê, meu filho, vai estar todo mundo também ali, ó. Entendeu? E eu vejo Incendiado. também essa questão que você está falando, que é muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro do que assumir o nosso próprio erro. A igreja está fria, justamente o que você falou, mas o que eu estou fazendo? A igreja ela não tem, como eu já ouvi algumas vezes, ela não tem palavra, no sentido de pregação da palavra. Pregação é morna, pregação é fria. Eu lembro de uma vez que eu tomei uma liberdade, e até ele brinca muito comigo, se eu conhece ele, o pastor Eduardo, o pequeno, e eu cheguei na igreja, ele, o pastor presidente, né, o titular, no caso, e pregando e tal. E quando acabou o culto, naquele dia eu fiquei pensando, eu falei, eu fui muito abusado, de certa forma. Chamei ele no canto e falei, pô, pastor, isso que o senhor falou não está de acordo com o que está escrito. E fiquei com medo. Eu falei, pronto, ele vai brigar comigo, o que eu estou fazendo? Aí ele chegou, vamos sentar no gabinete então? Ele pegou a Bíblia, abriu assim na minha frente, então você vai me mostrar que eu errei. E eu comecei a me tremer, eu falei, pô, eu critiquei por criticar, eu falei, agora deu ruim pra caramba. Eu falei, não, pastor, aí vamos pegando os pontos, tudo direitinho. Uma coisa que eu fiquei muito feliz naquele dia, e eu considero ele como meu amigo, né, antes de ser um pastor para mim, é que ele chegou no final da conversa e falou, caramba, eu não tinha visto isso, eu errei. Eu vou me consertar depois. Eu vou pregar novamente isso daqui com o posicionamento do que a Bíblia realmente está falando. Eu confundi algumas coisas. Eu não tinha esse conhecimento em relação ao que está escrito ali, ao significado da palavra tal e tudo mais. E o que eu vejo, e eu sempre falo para a galera que é mais próxima, que é jovem, você discordou de alguma coisa? Você acha que alguma coisa não está de acordo? Chama para conversar. Não briga. Não sai dali do culto e falando, tá vendo? O pastor fulano não prega nada, e começa a queimar o cara, e às vezes ele tem uma coragem que você não tem. E eu acho que essa questão do jogar aberto, do jogar claro, eu acho que ela é muito importante. E aqui eu acredito que ela tem duas vertentes. De quem está falando, falar com educação, respeitando a pessoa que vai ouvir, e quem está ouvindo, ser humilde para ouvir. E várias situações. Porque eu também
eu vejo que tem muita situação de você chegar e falar alguma coisa, a pessoa, não, eu tô certo e pronto, e acabou. E eu vejo que isso é muito complicado. Você que está assistindo a gente aí, e a gente conversando aqui, Deus colocou no meu coração de tocar nesse assunto. Aqui, nesse programa, tem um pastor titular de uma igreja e um jovem que está como líder de juventude. E a gente está conversando de uma forma muito tranquila. Então, para você que está assistindo e, cara, que é jovem, que tem esse medo de conversar com o teu pastor pode ser teu amigo, cara. Ele está Isso ali. aí. A gente está aqui trocando a ideia. Ó, eu estou aqui no município de Nilópolis, pastor Fábio está lá em Rio das Ostras. Graças à internet, a gente consegue estar junto no mesmo lugar. Né? Como eu conversei com ele ontem, a gente nunca tinha trocado uma ideia. Em alguns momentos ali em reunião de distrito e tudo mais, a gente já trocou uma ideia ou outra. O senhor já falou algumas coisas para mim que eu acho que o senhor não lembra ou não faz ideia de conselhos que o senhor já me deu. Né? Eu acho que uma vez eu lembro que eu tomei a decisão de ir para o distrito, para a junta distrital da JNI. Para quem está assistindo que não é da Igreja de Nazareno, a forma de governo aqui da nossa igreja, ela tem a sua junta distrital de juventude, junta distrital da parte de ensino, né, e da parte de evangelismo. E eu estava com medo de concorrer, e aí eu já vou soltar, até comentei com o Diego, falei, Diego, vou falar isso que eu sei que ele não vai lembrar. O senhor virou para mim lá na primeira igreja de Nazareno e falou, seja homem, cara, não tenha medo. Eita! Assim, eu confesso para o senhor que na hora eu pensei, falei, que cara abusado, ele nem me conhece. Ele tá falando isso para mim, e eu agitado pra caramba, eu falei, é verdade, cara, eu tenho que ser homem, eu não tô com medo do negócio que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, isso faz parte, né? Esse exemplo eu fiz questão de falar, e eu sabia que o momento da conversa ia ter essa abertura para tocar nesse assunto, da gente ver, não só o senhor ter uma noção, assim como eu tenho uma noção, e quem está assistindo também, que a gente joga semente e nem sabe que jogou. No nosso bate-papo, no nossa vida, no nosso procedimento, né? Aqui no conteúdo na internet, a gente aqui conversando, esse bate-papo pode estar sendo uma semente na vida de alguém que a gente nunca vai saber que semente foi essa, né? Na pessoa que se converteu ao evangelho, de escutar uma experiência do Senhor, de um outro participante, e isso que eu acho incrível demais, eu sou apaixonado, eu amo muito essa questão de propagar o evangelho. A gente Amém. saiu de uma vida completamente fora de Deus. Eu acho que a gente encontra o real sentido da vida quando a gente encontra ele. Por todas as coisas que a gente já passou e tudo mais. E isso, para mim, é incrível demais. E, mestre, para a gente concluir aqui a questão dos assuntos, né? Eu coloquei um assunto aqui, quebrei um pouco o protocolo de hoje, né? Que eu já ouvi várias pessoas falando muito bem do senhor no retiro de casais. Né? Aquele pastor que tem uma pregação abençoada, que fala que a gente fica mais à vontade e tudo mais. Aí eu até brinquei uma vez com a minha namorada, eu falei, amor, vamos casar para a gente poder participar do retiro de casais, para poder ouvir a pregação do pastor Fábio, que para ir para Rio das Ostras é muito longe, viu? Uma boa estratégia para casar logo. Casar logo, casar logo. E assim, a gente vê, né, no cenário geral do nosso tempo, dois problemas que, para mim, são bastante graves. Que é a questão do machismo, que isso já é um problema antigo pra caramba, e agora, mais recente, a questão do feminismo. Que eu não consigo ver nenhum dos dois como algo positivo e vejo os dois como um problema. Até conversei com uma amiga ontem que, no meu posicionamento, no meu ponto de vista, posso estar muito errado, mas eu vejo o feminismo como uma resposta exagerada ao machismo. Então, você pega e vai de um extremo ao outro, dando ênfase para um, dando ênfase para outro, esquecendo do papel do homem e da mulher segundo aquilo que importa, que é as Sagradas Escrituras. Para o senhor, que tem nesse retiro de casais e tudo mais,
que tem uma pregação nesse momento um pouco mais direta, né, um pouco mais específica para assuntos determinados. Com o passar do tempo, o senhor sentiu, eu vou usar o termo dificuldade, de falar desses assuntos para casais sobre qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher, por conta dessa questão do feminismo e do machismo? Vou ser sincero para você. A nossa base é bíblica, a base cristã, então não vai mudar, né? Agora, tem que ver o que as pessoas têm como realidade do que é o machismo, do que é o feminismo, porque às vezes as pessoas apresentam a realidade assim grotesca, as piores coisas do que é um e do que é outro, né? Porque biblicamente, né, o homem e a mulher sempre tiveram juntos. Sim. Entendeu? Então a gente vê isso. Deus mesmo falou que não é bom que o homem esteja só. E sempre que eu prego em casamento, eu pego a palavra de Efésios que fala sobre marido e mulher. E a Bíblia, quando ela vem na ordem de leitura, o que ela faz? Ela fala: mulheres, sujeitai-vos, pois, aos vossos maridos. Se parar aí, né, parece que a Bíblia está dizendo assim: olha só, né? Oh, meu Deus, tá vendo? Ainda tá lá atrás, nesse tempo, que não sei o quê. Só que as pessoas têm que ter o contexto, tem que ver a leitura. E ele fala o quê? Depois, isso, mulher, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Uma resposta da gente bem grande. Eu falo isso. E aí, o que é mais fácil? O que será mais fácil? Se sujeitar a uma pessoa, né? Ou amar a outra, entendeu? Como Cristo amou. Porque qual foi a forma que Jesus amou? Amou até a morte. Verdade. E ele completa, né? Paulo ainda completa nesse texto, a ponto de se entregar por ela. Né? Isso aí. Então eu falo assim, quando a Bíblia está ensinando, ela está ensinando debaixo de um jugo de amor. Sim. Entendeu? Debaixo, porque às vezes pega as piores coisas e fala assim: olha o machismo, o que fez? Olha o que não sei o que lá. Olha o que... Cara, o cara é mau, meu irmão. Entendeu? O cara, ele não trata a esposa bem, ele não trata a esposa bem, mas o outro que está ali, porque, meu filho, não tem jeito não. Isso aqui não vai mudar. A Bíblia fala que o homem é o cabeça, não tem jeito. Eu tenho que arrumar um jeito de ensinar nesse tempo, porque isso, porque aquilo outro, mas não se... Entendeu? Então, não é que o homem está à frente, não é que o homem tem superioridade da mulher. Minha esposa tem coisa muito superior do que eu, cara. Entendeu? Tem coisa que ela vai fazer que ela é superior a mim. E eu, como um bom cabeça de lá que sou, mofar você, porque para mim não dá. Deixa que eu faço, só se vai dar errado, vai dar ruim, não vai dar bom, meu amigo. Burro sou eu, você tá reconhecer as entendendo? nossas limitações, né? Burro sou eu. Então, essa questão de machismo, de feminismo, é uma coisa que o próprio homem vai criando. E por que hoje, culturalmente, é difícil a gente enxergar essas coisas? Porque a gente está numa sociedade desmantelada. Sim. Entendeu? A gente está numa sociedade, eu sou filho de pai e mãe separado, ela é filha de pai e mãe separado. Entendeu? Então a gente está numa sociedade hoje que quando você olha, você fala assim: ih, olha só, não tem mais padrão. Agora, né? Já vem de bastante. Não, entendeu? Entre aspas, eles estão querendo justamente mostrar que não tem mais o padrão. Mas não tem jeito. Eu ia falar algo aqui, né? E eu vou colocar, não está dentro do machismo e do feminismo, mas eu estou justamente falando que você falou de casamento, de tudo, da estrutura familiar. Então, acredito que a família que consegue se compreender dentro de uma visão bíblica, entendeu? Ela vai ser bem estruturada. Você falou de confronto, que eu falei assim, né? Que você falou até que tem que ser homem. Mano, eu era gago. Eu entrei na igreja gago, Deus me curou da gagueira. Se o senhor não fala, eu ia saber. Você está entendendo? Como que eu adquiri minha gagueira? Segundo a fonoaudióloga, psicólogo, terapeuta ocupacional. Fiz 3 coisas na minha adolescência. Separação dos meus pais, eu não falei nada, eu fiquei e acabou que restringiu a minha fala. Então, eu tive que vencer esse processo. Quando você falou disso, é porque quando falou assim, tu vai pregar, me botaram a primeira vez para orar na oferta, eu não fui, eu não queria ir. Eu escorri na cadeira, na época, a pastora Luana, minha namorada, me cutucando, estão te chamando lá na frente, vai, eu peguei o dedo e fiz assim, ó, não vou não. O Espírito Santo falou assim,
Sou eu que estou te chamando. Você vai me negar agora? Falou assim para mim. Aí não tem como, né? É tipo, Aí vai e vira eu homem. falei, não, mas eu estava novo, convertido, cara. O processo da minha vida foi muito rápido. Eu peguei o envelope, né? Que a gente tem costume de envelope, não sei Nazarena aí, mas é costume de envelope, tremendo. Pergunta a oração que eu fiz, eu nem lembro, Vaz. Eu nem lembro de tão nervoso que eu estava. Você está entendendo? De tão nervoso que eu estava. Mas depois daquele dia, me chamaram para ir na oração na casa. Eu comecei a ser motorista da intercessão, levar os intercessores aqui para orar, os irmãos da oração ali, aqui e ali. Chegou um momento que, num dia, o Espírito Santo me posicionou a dar uma palavra numa casa. Entendeu? Daquele dia, da palavra, me chamaram para pregar. Então, foi um processo. Por que eu estou falando isso? E hoje eu estou aqui falando para vocês. Porque essa questão de estrutura vai mexer na família, de machismo, de feminismo. E muitas vezes essas coisas disfuncionais que a gente tem hoje, né, de pode ser família assim, né, até eu ouvi falar pai, que a mãe é pai e mãe. Então, quantos relacionamentos hoje não estão sendo, às vezes, por causa de que não está acontecendo com uma conjuntura bíblica que tem que ser, de entendimento. Porque de verdade vem certos conceitos e princípios que falam assim: você está querendo ser mais do que eu? Aí eu pergunto: tem coisa que acontece no casamento que a pessoa não quer aceitar, mas acontece na empresa, ela aceita. Entendeu? Ela se subjuga uma coisa e não se subjuga a outra. Porque não é que a pessoa tem que sofrer, mas é que tudo tem que ser conversado. Tudo tem que ser dialogado. É isso que a gente ensina no retiro. Entendeu? É isso que a gente fala. Então, acho que tem que ser debaixo disso. Aí fala, vai para os casos extremos. Mas tem casos. Então, meu amigo, vai para o que tem que ir, ué. Vai fazer o quê? Faz o que tem que fazer. Não é chegar aí, né? Se está tendo um caso extremo e se você tem recurso, o que você vai fazer? Porque às vezes tem aquela pessoa realmente que se cala, que o homem é possessivo, tem aquela coisa, mas também tem mulher também. Não é só uma questão de homem, é só uma questão de mulher. Entendeu? É que é mais Então, um indivíduo, né? isso, é isso que eu quero dizer, porque nós somos seres humanos, cara. Nós somos seres humanos, e seres humanos tem mulher que é mais ativa do que homem, e tem homem que é mais ativo que mulher. Então, a questão que vai é dentro da combinação, estou falando de família, para chegar no conceito de machismo e feminismo, porque eu acho que isso nasce disso. Mas e o mundo do emprego, aquela coisa toda e tal. Tem situações que as mulheres estão assumindo hoje, né? Que mulher hoje está dando problema do coração. Era uma coisa que antigamente era de homem. Não sei porquê, eu não sou cientista, mas eu ouvi isso. Né? Que você falou, às vezes a gente fala até alguma coisa que a gente escuta, mas até onde eu tenho entendimento é assim. Então ela vai aderindo ao lugar e realmente vai tomando a carga e vai sobrepondo. Hoje tem um monte de homem que lava a louça, entendeu? Tem um monte de homem que varre a casa, eu mesmo lavo a louça, varro a casa às vezes aqui em casa, entendeu? Então, falar de machismo comigo, para esse lado, se é nesse princípio, nesse conceito, não tem. Minha esposa é pastora na igreja, tem outras pastoras que lideram o departamento, entendeu? Eu já tive diretoras, entendeu, de escola que me lideraram. Então, eu acho que vai do entendimento. E aí, ela era minha diretora. Sabe o que ela falava para mim? Pega isso aqui porque você é um homem. E aí? Entendeu? Aí você fala assim, poxa, então... E aí o machismo vem de quem? Da onde que vem? Eu vejo Entendeu? essas questões como uma estrutura de pessoas bem machucadas com a vida, de família, e é bem complicado porque uma geração machucada que não se curou, ela vai gerar uma geração mais machucada ainda. Essa próxima geração já vai carregar uma ferida antiga, que não é dela, fora as feridas que a vida traz naturalmente. E isso vai entrando num círculo vicioso e que só vai piorando com o passar do tempo. Por exemplo, eu vejo que dentro de uma estrutura familiar, eu também fui criado por pai e mãe separados. E eu carreguei e carrego algumas coisas até hoje que é devido a essas situações. E coisas que eu preciso melhorar, coisas que eu preciso consertar. Claro, através da ajuda do Espírito Santo, através do conhecimento das Escrituras,
de um bom bate-papo com os amigos. Eu já fui muito preconceituoso com a questão da ajuda profissional em relação a isso, porque na minha cabeça psicólogo era coisa de maluco. Até que eu escutei de um amigo uma vez, eu falei, quem te falou que você não é maluco? Aí eu, poxa, deu ruim, tem que procurar esse negócio. Tem tempo, né? E para mim foi muito bom. E eu vejo que a minha geração, né, o senhor é de uma geração anterior, a minha geração ela precisa se curar dessas questões para a próxima geração não vir mais machucada do que a minha foi. E eu vejo que essas coisas do machismo e do feminismo como duas situações que só chegaram para atrapalhar e meio que desviar o foco da solução do problema. Eu encaro muito dessa forma, que ao invés da gente se preocupar, vamos consertar o que está bagunçado, que seria a melhor solução, chega como algo, vamos bagunçar aquilo que já está bagunçado, vamos piorar de vez, e essa situação ficar pior ainda do que já está, e a outra vem, fica pior, e assim vai entrando um estado pior do que o outro, e como a Bíblia mesmo vai dizer, que um abismo vai chamando um outro abismo. Eu me preocupo muito, pastor, daqui a 10 anos, quando eu tiver que criar um filho. Eu já vejo hoje a dificuldade que muitos pais têm. Né? O livre acesso à internet, a carga de conteúdo, a explosão de conteúdo do nada em cima das crianças. E eu fico pensando assim, cara, lá na frente, como é que vai estar essa situação? Como é que vai ser para criar um filho, uma filha? A questão do cuidado que eu vejo que a igreja vai precisar ter muito grande de se manter firme na nossa ideia de estrutura de família. Porque isso parece que, com o passar dos anos, tende a ser desconstruído de uma forma a chegar à extinção, vamos dizer assim. E que Tá tendo tipo uma aceitação, né? É. Diante das partes, e estão esquecendo os princípios bíblicos, mas aí entra na questão que a gente estava falando, que eu falei lá do começo. Né? Na verdade, essa estrutura, a gente como cristão, a gente tem que estar preparando os nossos próprios jovens e adolescentes, porque não adianta a igreja ser alienada. Olha, aqui é assim, e quando ela chega ali fora, ela vê diferente. É igual que eu ensino as coisas dos meus filhos. Às vezes meus filhos vão ver homem, homem, e às vezes vai ver homem, entendeu? Um jeito que é efeminado. Então eu já falo para eles. Eu já falo para eles, ó, existe isso e existe isso. Não, porque as crianças não podem, porque eu tenho isso aí é uma coisa particular. Agora eu estou colocando como pai, entendeu? Tá, como eu ensino dentro da minha casa. E isso é dessa forma, isso é desse jeito. Ele tem 8 anos e já tem um pequeno que já está acompanhando. Porque fala assim, não existe, o mundo é assim. Aí você chega lá fora, ué, peraí, que negócio é esse aqui? Entendeu? Verdade. Então, peraí, mas pode ir fulano? Não, aqui pode, fulano faz. Aí é a hora que eu falei aquele trabalhar da carne. Agora, quando fala assim, existe, mas tem essa consequência, tem essa, tem essa, tem essa. Qual que é pior? Agora, você ficando por aqui, você vai entender que ó, esse lado tem essa e essa consequência. Entendeu? Então a gente tem que mostrar as duas coisas, porque tem gente que não foi feliz no casamento e fala assim, eu não caso. Não casa porque não sei o quê, que casar o quê? Que casar só dá problema. Pronto, a pessoa já chega no casamento já, né? E tem pai e mãe que falam o quê para filho de dentro da igreja? Ó, meu filho, sua casa está aqui, hein? Entendeu? Se não sei o que não der certo lá, o seu quartinho vai ficar pronto. Isso é uma porta aberta, filho. Não quer cortar o cordão umbilical de jeito nenhum. Aí eu falo, às vezes o próprio casal teve vários problemas, resolveu, entendeu? Conseguiu superar, porque a gente tem, cara. Não é porque eu sou pastor, que você falou, eu acho que a nossa conversa aqui também tá transpirando e conspirando para transparência. Não é porque eu sou pastor que eu não tenho problema com a minha esposa. O senhor não tem problema. Como é que eu sou ministra para casais? E muita coisa que a gente dá testemunho lá é porque a gente já passou e graças a Deus venceu e estamos juntos. Entendeu? Não é que a perfeição fez a gente ou um casal melhor, às vezes foram os problemas que fez a gente um casal melhor, que a gente conseguiu superar, que a gente conseguiu conversar, que a gente conseguiu se entender, entendeu? Que um confrontou o outro, ideias diferentes, e isso aqui sou eu, isso aqui é aquilo outro. E quanto mais eu que sou marido, pastor dela, e ela lidera ministérios, e às vezes, não, que eu vou fazer isso, eu falo, não, isso aqui não vai poder fazer. Não, mas eu falei, peraí,
Ó, o pastor Fábio está falando com o ministro de louvor aqui, com o líder do louvor, entendeu? E tem hora, o amor faz assim, "Ps, sua esposa, sou sua esposa, você está esquecendo?" Aí eu, tá, amor, Ele desculpa, viver é as verdade. coisas. É isso, então não é questão se ela falar assim, você está querendo se sobrepor contra mim, ou então você está querendo tirar minha moral de homem. Gente, eu acho que é justamente, entendeu? É o conversar, é o falar, porque de verdade a gente está vivendo um tempo onde essa guerra intelectual, entendeu? E essa guerra intelectual, ela entra na igreja mais sorrateira do que sair arrombando a porta da igreja, ou é o pessoal com fuzil, igual a gente vê naquele filme antigo, né, do fim dos tempos. Crente, agora você é crente, você é crente? Vem para cá, você acredita em Jesus? Então eles estão entrando assim bem sorrateiramente, tirando os princípios, tirando os conceitos e trabalhando até na base que é as nossas crianças. E aí entra que vai aparecer essas coisas aonde? Num programa de televisão, vai aparecer num desenho animado, vai aparecer numa sériezinha que gosta de assistir, e aquilo ele vai entrando como a título de informação, como se fosse uma coisa que vai sendo natural. Porque às vezes o filme conta uma história inteira, né, baseada em emoções, que a gente sente as emoções, e no final vem com aquele desfecho que, tá vendo? Tudo isso aqui está correlacionado, então você precisa entender essas coisas. Aí a gente vai, é verdade, olha só quanto que sofreu, quanto que fez isso, quanto que foi aquilo. Tudo base é tudo o que? Ficção, porque filme não é ficção? Uhum. Entendeu? Mas é claro que a gente sabe que tem filme que foi baseado em histórias reais, mas a maioria o quê? Ficção. Então, dentro de uma ficção, a gente acaba que adere princípios e conceitos. Entendeu? É onde eu vejo que, nesse papel, a igreja ela precisa ser mais ativa na questão do conteúdo interativo, né? Vamos dizer assim. Eu, a igreja, eu acho que ela precisa sim dar uma resposta a essas questões, né? Entrar mais para a questão da internet, estar mais ativa nas redes sociais, porque os adolescentes, os jovens, É a questão das áreas de influência, né? isso, exatamente. Não demonizar o negócio. A internet ela não é coisa do capeta, é coisa do demônio, como um monte de gente fala. Mas tem muita gente que usa como se fosse um. E eu acho que o mais interessante nessa questão, pastor, é que eu fico pensando muito nessa situação. Nós temos a liberdade de acessar qualquer conteúdo. O sim e o não cabe a gente. Uhum. Eu escolho o que eu vou assistir na internet. Eu escolho o que eu vou assistir na televisão. Eu até, há um tempo atrás, eu assinei uma plataforma nova de filmes que lançou aí. Eu gosto muito de filme da Marvel, eu tenho um monte de camisa da Marvel, né? Até ficar brincando comigo, que às vezes uma pregação ou outra eu faço referência a um filme, faço referência a uma música, porque eu consigo enxergar, né, o evangelho em todas essas áreas. Foi aonde eu falei lá atrás que eu não consigo dividir uma vida secular e uma vida. Uhum. Eu vejo o evangelho que se manifesta através da arte, através da música, através do cinema, com algum conceito ou outro. Mas da mesma forma que eu consigo enxergar essa situação, foi o que o senhor bem colocou. Eu vejo que esses conceitos errados, né, segundo as escrituras, esses valores distorcidos, eles vão sendo introduzidos aos poucos, com o passar do tempo, através da música, que a música ela propaga muita ideia, né? A arte, o cinema, ele propaga muita ideia. As redes sociais, então, uma chuva de, vamos dizer assim, de lixo que vão jogando em cima da gente o tempo todo. A gente tem acesso a um conteúdo inútil, vou dizer assim, ao tempo todo na internet, só que cabe a nós assistir ou não. Então eu vejo que a igreja ela precisa estar mais presente, estar mais ativa, a galera se ligar, pô, isso aqui é um meio de se propagar o evangelho. E é onde eu fico assim, é o que me dá gás de levar o canal aqui para frente, né, as redes sociais para frente, está sendo procurando um ou outro convidado para participar, para não deixar a situação morrer, porque eu acredito muito que se edificar a vida de uma pessoa, para mim, já estou satisfeito. A Bíblia vai falar que uma alma vale mais do que o mundo, então não, E é eu, algo e, bem interessante. e eu posso falar para você, eu vejo que nesse tempo a igreja ela teve que mergulhar para essa era digital. Então eu Obrigado a vejo fazer como se isso. obrigada a fazer isso. O seu propósito de Deus com pandemia, com tudo, né? É maior do que o nosso, mas a gente sabe que Deus está no controle, mesmo que a gente tenha perdido entes queridos, que a gente sabe que tem pessoas que têm,
né, passado por lutas, adversidades, nós perdemos pessoas muito próximas nossa aqui, entendeu? Até membros da igreja. Então a gente sabe, mas a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, mas que nesse tempo a igreja foi empurrada para isso, né, a poder melhorar. Eu mesmo não estaria conversando com você aqui talvez uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, e hipótese alguma, Rafael, você fala, você tá doido, rapaz. Nem Você eu me chama fazendo isso. você me chama para pregar no culto jovem aí, que eu vou, saio daqui, eu parto daqui para ir, entendeu? Mas o negócio de ficar em casa e falar no YouTube, mas isso aí Deus veio mostrando, falando que de verdade é um acesso, é a porta que a gente tem que cada dia fazer melhor, e cada dia se preparar mais, né, para sobrepor aquilo que o adversário usa, e às vezes ele usa com excelência. A gente não pode ser hipócrita. A gente não pode ser hipócrita. Às vezes a excelência do inimigo no que eles utilizam é grande, o padrão é alto. Então, Deus, a gente tem que se preparar para estar ali guerreando, entendeu? Melhor do que ele. Não é nem no mesmo nível, não, porque no mesmo nível a gente vai ficar lutando, é para ser melhor. Então, que a gente possa declarar isso, né, que tenha isso, para que de verdade a gente possa estar influenciando as coisas para o bem, entendeu? Para uma estrutura, para que de verdade diminuam, entendeu? Adolescentes com sentimento de abandono, de rebeldia, entendeu? De qualquer outra coisa que se escuta, porque na verdade quem está perdido, ela quer, imagina uma tábua no meio do oceano, você vai lá e se agarra. Então quem está perdido, meu filho, pega qualquer coisa que vem. Esse é o problema, entendeu? Quem não tem segurança, pega qualquer coisa que tem. Então a pessoa não sabe para onde está indo. Ah, é feminismo, então agora eu sou feminista. É verdade, então eu sou isso. Ah, eu sou machista, então agora eu sou machista. Entendeu? Que a pessoa está buscando uma tábua de salvação para poder se achar, porque na verdade ela está perdida. Entendeu? A gente não está colocando aqui que não existe o extremo. Existe, entendeu? Mas está existindo para os dois lados, entendeu? Está existindo para os dois lados. Então, quando eu acho que Deus está tratando, Deus não está tratando machismo ou feminismo. Deus está tratando o ser humano. Exatamente. Para mim, vale a palavra ser humano. Homem, mulher, ser humano. Entendeu? E aí, como a pessoa procede de um jeito, ela tem que aprender. Porque também não tem outras coisas que não são machismo, mas tem gente também que trata mal qualquer outra pessoa. Entendeu? Porque ela, na verdade, ela precisa mudar ela. Entendeu? Ela precisa mudar o próprio conceito dela, que às vezes ela foi ferida, machucada também, e às vezes ela está passando isso para frente da mesma forma que ela foi. Então, como ser humano, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. Amém. Mestre, a hora já é bem avançada, o tempo voa. Vou ler aqui agora o horário que a gente começou e a hora que é agora. Já foi bastante tempo. Né? E muito obrigado pelo sim, né, do senhor, pelo convite. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui trocando essa ideia com o senhor. Como eu disse ontem a gente conversando e hoje também, faço questão de repetir. O senhor é uma pessoa que para mim é uma influência dentro de algumas áreas, dentro daquilo que eu tinha como liberdade. Né? Hoje é a primeira vez que eu estou conversando com o senhor de uma forma, como é que eu posso dizer, mais intimidade, né? Mais assim. E que eu já observo há bastante tempo. A gente comentou ontem sobre a questão de alguns conceitos. Você falou da história da parede preta na igreja, de roupa e tudo mais. E não somente dentro dessas questões, mas eu aprendo muito. Né? Graças às redes sociais, eu consigo acompanhar muita gente ao mesmo tempo. Então, eu gosto de me basear em bons exemplos. Né? E o senhor, como um ser humano assim como eu, pecador como eu sou também, aprender bastante coisa. E não somente para a edificação da minha vida, né? Que edificando a minha vida eu consigo edificar outros. Então, agradeço muito a Deus pela sua vida, pela vida da galera lá que congrega junto com o senhor, da sua esposa, dos seus filhos. E faça as considerações finais aí do senhor para a gente poder encerrar. Eu primeiro quero agradecer, né? Louvado seja Deus pela sua atitude, pela sua vida, que também conversando ontem você falou, que não conseguiu ficar parado, de verdade está fomentando algo
para edificar a vida das pessoas. Você falou, é muito importante, baseado em uma pessoa, mas que já foi edificada, já está feliz, mas que de verdade possam ser inúmeras pessoas, né? Inúmeras que estão aguardando a resposta, que estão pedindo uma direção de Deus, e que tudo que está sendo colocado aqui, né, através da sua vida, da minha vida e de outros que vão chegar por aqui, seja para abençoar, seja para acrescentar a vida de cada um. E o que a gente, acho que de tudo que a gente conversou aqui hoje, falando da conversão, falando do tempo que a gente está vivendo, né, a gente precisa viver de verdade para Deus, buscando essa verdade libertadora de Deus que tem pela sua palavra. Por que a palavra ela é tremenda? Porque ela nos confronta do nosso eu, do meu querer pessoal, e eu começo a pensar no querer do Rafael, entendeu? No querer do João, no querer do Pedro, no querer da Maria, no querer, entendeu? Da Lídia, no querer de todo mundo. E a gente vai, desse querer, a gente vai de verdade trazer o entendimento de Deus para a Terra, né? Eu costumo falar uma coisa, a televisão Samsung, ela vem com o manual da Samsung, não vem? Se você pegar qualquer outro tipo de manual, não vai funcionar lá. Algumas coisas pode ser até que pareçam, entendeu? Mas não vai funcionar tudo. E Deus criou o ser humano com um manual, que é a palavra de Deus, entendeu? Então, se você quer funcionar tudo na tua vida, você tem que seguir tudo que está nesse manual aqui. Só que, como a televisão, quem pega a televisão e lê o manual todo para saber todas as funções? Às vezes a nossa televisão tem função que a gente nem usa, né? Que a gente nem teve acesso. Às vezes a gente tem tanto problema na vida porque a gente não pegou a palavra de Deus e acessou tudo que tinha que acessar, entendeu? Então a gente vai aprender a trabalhar, vai aprender a lidar com as nossas adversidades, vai aprender a lidar com as nossas aflições. Eu creio que aqui a gente está colaborando um pouco da parte desse manual para estar ajustando alguma coisa na vida de alguém que talvez precise ajustado, porque a gente também precisa desse ajuste, entendeu? Bastante. A gente também foi ajustado ali. Eu gostei muito que você falou que a gente é igual, é pecador, que às vezes vai olhar o pastor aqui, o fulano de tal, o nome, não tem nome não, filho, aqui está falando aqui uma pessoa que tem falhas, que tem erro, mas que está buscando errar menos. Eu sempre tenho isso comigo, Rafael. Eu falo, irmãos, eu estou na liderança aqui, tudo que eu estou fazendo aqui é para eu errar menos, que uma hora eu sei que eu posso errar, eu posso falhar, posso falar uma coisa que realmente eu não entendi direito na Bíblia, como você falou, que o pastor falou. A gente faz o máximo para não falar, mas não é querendo, entendeu? E a gente tem que ter humildade para falar assim, não, é verdade. Isso aqui eu preciso aprender, isso aqui eu preciso rever, mas tem coisas também que a gente fala ali que está baseada, direcionada, né, completamente pautada para poder que a nossa vida possa seguir da melhor forma. Então, eu que agradeço o carinho, agradeço a oportunidade de fazer aquilo que a gente ama, que é papear a palavra, que é falar das coisas de Deus, que é poder testemunhar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Tá bom? Um beijão no coração, parabéns aí e segue firme, galera. Deixa o like aí, curte aí, um beijo no coração, muito bom estar aqui com vocês também, que está com a gente aqui no canal, tá? Valeu, Rafa, um beijo, um abraço. Valeu, galera. Muito obrigado a você aí que teve a paciência de ficar até aqui o final. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua igreja. Curte aqui o vídeo, comente aqui embaixo também. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Como eu disse lá no começo, ajudar esse projeto a crescer para alcançar a vida de mais pessoas. E eu acredito que Deus, ele falou muito ao seu coração nesse Papiando a Palavra. Você que discordou de alguma coisa, você tem total liberdade para discordar. Mas, como eu sempre digo, precisa respeitar a gente que está aqui também participando e vamos chegar a um senso comum, é claro, sempre para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E não esqueça daquele recado que eu sempre dou no final. Vamos continuar pregando o Evangelho, estamos juntos e vamos com tudo.